Fala galera, tudo bem? Espero que estejam todos bem, seguros em casa. Uma situação atípica que estamos vivendo, mas em todo caso, estamos aqui firme e forte para dar início ao nosso curso. E eu vou começar com vocês a apostila 2, tá? Eu vou entrar na aula 4 da apostila 2, lá da frente 3. A gente continua ainda com geometria plana, depois a gente pode mudar para trigonometria, tá bom? Mas vamos continuar com geometria plana. A última coisa que nós estudamos em sala foram os quadriláteros, né? Na aula 3, que eu dividi em duas partes com vocês, a gente viu a questão dos pontos notáveis do triângulo e depois vimos os quadriláteros. E na aula de hoje, a gente vai começar a apostila 2, como eu tinha dito, e continuar na frente 3, e a gente vai ver arcos e ângulos na circunferência. Tudo bem? Então esse daí é o nosso tópico para ser estudado na noite de hoje, certo? Então vamos começar lá, ó. Primeira coisa, vamos ver o que é uma circunferência. A circunferência é a figura formada pela reunião de todos os pontos que são equidistantes do centro. Eu coloquei aqui para vocês a definição. Eu procurei fazer aqui as videoaulas, gravar como se fosse o meu quadro. Então é legal, se você quiser ir pausando a aula, você pode ir pausando, anotando, se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade. E é legal também você pegar o slide como um todo, que ele seria a minha lousa montada aí na sala de vocês, tá? Então, voltando à aula aqui, ó, a circunferência é a reunião de todos os pontos equidistantes do centro. E aí aqui eu desenhei uma circunferência para vocês. Eu peguei uma imagem de uma circunferência com alguns elementos que são importantes. Então eu vou pegar aqui a minha setinha para apontar. Essa reta em azul aqui é a reta tangente. Ela tem um único ponto com a circunferência. A distância do centro da circunferência, que é o ponto O, a qualquer ponto a gente chama de raio, a gente já viu isso. Aqui eu tenho de A até B o diâmetro. O diâmetro ele é uma corda. Aqui eu coloquei outra corda, ó, que é de D até E, que é aquele segmento que une dois pontos distintos da circunferência. E aqui eu tenho uma reta secante, tá bom? Então essa é a reta secante, que ela intercepta em dois pontos, e uma reta tangente intercepta em um ponto só. E a gente não pode esquecer que quando puxa o raio até a reta tangente, o raio é perpendicular à reta tangente. Belezinha? Outra coisa que é importante, que a gente já viu no nosso curso, lá no comecinho, quando a gente estudou ângulos, foi a questão de arco, né? Porque lembram que eu tive que explicar para vocês o que era radiano, e aí a gente viu que o radiano é o comprimento do arco dividido pelo raio. Então aqui eu tenho uma circunferência, e aí eu determinei dois pontos, e ele determina dois arcos, esse arco aqui vermelho e o arco verde. A gente pode chamar de menor arco AB, o vermelho, e o verde aqui ele é o maior arco AB. Belezinha? São alguns elementos da circunferência só para a gente revisar. Certo? Alguma dúvida? Tranquilo? Continuando aqui, galera. Arcos e ângulos na circunferência, a ideia nossa é mostrar a relação entre ângulos formados na circunferência com os arcos, que são formados nas suas extremidades. Eu vou mostrar para vocês aqui. E o primeiro é o ângulo central. O que é o ângulo central? É o ângulo formado na circunferência em que o vértice ele é o centro da circunferência. Então o vértice do ângulo é exatamente o centro da circunferência. Tudo bem? E aí aqui eu já coloquei até a sua propriedade. Aqui está um ângulo. Esse ângulo alfa aqui a gente chama de ângulo central. O vértice dele é o ponto O, o vértice dele é o centro da circunferência. Aqui eu tenho as extremidades do meu ângulo, né? Porque eu tenho esse lado do ângulo e o outro lado aqui. As extremidades são os pontos A e B, certinho? E aqui eu formo um arco AB, certo? A relação que a gente vai estudar é entre esse arco e esse ângulo, que é a seguinte: eu posso afirmar que o arco e o ângulo são iguais. Então o ângulo central é igual à medida do arco determinado ou demarcado ali pelas suas extremidades. Aqui está toda a definição para vocês. Tudo bem?
Então, por exemplo, se esse arco aqui for um arco de 120 graus, o ângulo central também é igual a 120 graus, certo? Alguma dúvida? Então, beleza. Próximo ângulo que a gente vai ver. Ele é conhecido como ângulo inscrito. Por que ele é ângulo inscrito? Porque o vértice é ponto da circunferência. Então, o vértice ele está na circunferência, tá bom? E aí a relaçãozinha é com o arco. Então vou mostrar aqui, ó. Fiz até questão de desenhar os dois para a gente não confundir. O alfa é central, o beta é o ângulo inscrito. Então esse cara aqui, ó, que é o nosso ângulo inscrito. Olha o vértice dele, que é o ponto P. Ele está na circunferência. Qual é a relação do alfa com esse arco aqui, ó? Que o beta, perdão, eu falei alfa, né? Mas o beta, ele tem a mesma extremidade A e B. Então, qual vai ser a relação do beta com o arco? Ele vai ser a metade, tudo bem? Então, olha lá, ó, se o arco AB for, por exemplo, igual a 120, como eu tinha dito para vocês, o ângulo alfa é 120, porque é central. Mas o ângulo beta vai ser a metade. Então ele vai ser igual a 60, tá? Um exemplo aleatório aí. E dentro do ângulo inscrito é legal a gente ver uma propriedade que é chamada de arco capaz. O que seria um arco capaz? Quando todos os ângulos inscritos têm o mesmo arco, esse arco ele é chamado de arco capaz. Olha lá, todos os ângulos inscritos nele são iguais. Aqui, ó, vou fazer um desenho para vocês. Todos esses ângulos aqui, ó, eles têm o mesmo arco, que é o arco AB. Então significa que todos esses ângulos, como eu coloquei aqui, eles são iguais a beta. Então o que é o arco capaz? É o arco de dois ou mais ângulos inscritos. Belezinha? Então, recapitulando aqui esse slide, essa parte da aula. O ângulo inscrito, o vértice, está na circunferência. E a relação dele com o arco é qual? Ele é a metade do valor do arco. Tá bom? Eu coloquei aqui, ó, dois exemplos. Bem simples, bem aleatórios também, para a gente poder resolver e vocês entenderem a ideia. Olha lá, ó. Calcule o valor de x e y na circunferência a seguir. Então, quero que você determine o valor de x e o valor do y. Então, vamos começar aqui pelo exemplo A, tá? O x é esse arco AB, tudo bem? Esse ângulo central é igual a 130. Então, o que a gente pode afirmar? Que 130 e o arco x são iguais. Então, eu acabei de calcular que x é igual a 130. O que seria o y? Ele é o maior arco AB, tá? Ele é o maior arco AB. E aí, o que eu posso concluir daqui? Se eu pego o maior arco AB, que é y, e somo com o menor arco AB, que é x, a soma deles tem que dar 360. Tem que dar uma volta completa na circunferência. Como a gente descobriu que o x vale 130, então eu substituo aqui o x por 130, passo subtraindo, vou descobrir que o y é 230. Certinho, galera? Então, na letra A aqui, a gente acabou de calcular o valor do x e o valor do y. Item B, vamos lá. O y, ele é ângulo central, vértice no centro. A extremidade dele é B e a extremidade é C. Então, esse y é igual ao arco BC. Então, y é igual ao arco BC, que vale 120. Tudo bem? Como a gente acabou de estudar, ó, o 3x, ele é ângulo inscrito, porque o vértice dele faz parte da circunferência. Então, o que eu posso afirmar? Que 3x é a metade desse arco BC. Olha lá, 3x é 120 dividido por 2. Ou seja, 3x é 60, o x vai ser igual a 20.
você passa o 3 dividindo para calcular o valor do x, certo? Então, ó, dois exemplos para a gente entender como que pode ser cobrado isso em um exercício de ângulo central e ângulo inscrito. Tudo bem até aqui? Como eu disse, então, é bem legal vocês ir parando a aula, dando uma olhada, voltando, para vocês entenderem, assimilarem bem a aula, tá certo? Próximo. A gente vai ver um ângulo chamado ângulo de segmento. Ele é formado por uma reta tangente e uma secante. A secante também você pode entender por uma corda, né? Porque quando você passa uma reta secante pela circunferência, um pedaço dela vai ser a corda. Então é o ângulo formado pela tangente e uma secante. Aqui, ó, por exemplo, esse ângulo alfa aqui é o ângulo que a gente chama de segmento. Ele é formado por essa secante, por essa tangente em A e pela secante que passa aqui por A e B. Tudo bem? Qual é a relação dele com esse arco AB que está na frente dele? Ó? Relação de alfa com o arco AB. Vai ser a mesma que a gente viu no ângulo inscrito. Tá? Eu posso afirmar que esse ângulo alfa ele vai ser o arco AB dividido por 2. No caso aqui, ó, o menor, sempre está pegando o menor arco AB. Sempre é o arco que está na frente aqui do ângulo. Tudo bem? Então esse daí é o ângulo de segmento. Dúvida? Tranquilo? E essa parte de ângulo tem mais dois caras aqui que são muito importantes para a gente. São os ângulos excêntricos. São ângulos em que o vértice ou está dentro da circunferência, no interior dela, ou o vértice está fora. Então nós temos dois casos, que é o excêntrico interno e o excêntrico externo. Tem a ver com a questão do vértice. O excêntrico interno pode ser conhecido também como ângulo de vértice interior e o excêntrico externo de vértice exterior. Então vamos lá. Primeiro, o ângulo excêntrico interno. Ele é formado pela interseção de duas cordas ou duas retas tangentes. Olha o desenho dele aqui, ó. É esse ângulo alfa, onde o vértice dele é o P. O P é um vértice que está na região interna da circunferência. Toma bastante cuidado porque o P ele não é o centro. Ele não é o centro da circunferência. Ele é qualquer ponto na circunferência distinto do centro. E aí você tem que perceber que na frente aqui do alfa, você tem esse arco AB, certo? Opa, eu fui fominha e já passei a fórmula para vocês. Você tem aqui o arco AB, cadê a setinha? Aqui o arco AB. E atrás dele você tem um arco CD. Tudo bem? Ah, é importante falar. Qualquer um desses quatro ângulos aqui formados é o excêntrico interno, tá bom? Então eu só peguei a referência como alfa. Então, para calcular o alfa, você vai pegar o arco que está na frente dele, que é o arco AB, e o arco que está atrás dele, que é o arco CD. Então o alfa ele vai ser o arco AB mais o arco CD dividido por 2. Então o ângulo alfa, o ângulo excêntrico interno é o arco que está à frente mais o arco que está atrás dividido por 2. A gente já vai ver um exemplo desse. Tudo bem? Excêntrico externo. Agora, galera, vocês vão perceber que o vértice está fora. E aí tem três maneiras desse ângulo aparecer. Ele pode ser assim, ó. É esse ângulo P aqui, ó, que é o ângulo alfa, que é o excêntrico externo. Ele pode ser formado por duas secantes, como a gente acabou de ver, ou por uma reta secante e a outra tangente, ou ele pode ser formado por duas retas tangentes, tá? E em todos os três casos, a maneira de resolver vai ser a mesma, tudo bem? E em todos eles, você percebe que o
ângulo, ele determinou na circunferência dois arcos. O maior, que está na cor rosa, e o menor, que está em azul. E aí, galera, para calcular o valor do ângulo aqui de fora, porque ele que é o excêntrico externo, o que você faz? Você vai pegar o arco maior, subtrair do menor e vai dividir por 2. Então, ó, no excêntrico interno, somou. No excêntrico externo, você vai ver que a gente vai subtrair. Então, olha que bonitinho. No primeiro caso, o arco maior é o AB, o menor é o CD. Então, o alfa vai ser AB menos CD dividido por 2. No segundo caso, o raciocínio é o mesmo. Só vai mudar ali a nomenclatura dos arcos. O arco maior é o BC, arco menor é o AB. Então, vai ser BC menos AB dividido por 2. E no terceiro a mesma coisa, tá? Eu coloquei até aqui ó, um ponto M, um N, para não escrever maior AB, menor AB. Então vai ser o arco AMB menos o ANB dividido por 2. Tudo bem? É basicamente o maior menos o menor dividido por 2. Tudo certo, galera? Tranquilo? Dorme não, hein? Nesse último caso aqui, tem uma particularidade entre os dois arcos. Se você pega o maior arco AB, que passa por M, e o menor, que passa por N, a soma deles tem que dar 360. Então, é só para você ficar ligado nesse último caso aí, tá bom? O maior arco mais o menor, quando são duas tangentes, a soma deles é igual a 360. Show? Dúvida? Essa é a parte dos ângulos e arcos, tá bom? Tem um último teorema que eu vou mostrar para vocês aí e a gente faz alguns exemplos. Olha lá. Não, na verdade eu pus o exemplo primeiro. Então vamos lá, ó. Primeiro vamos ao exemplo desse excêntrico interno ou externo. Olha que legal esse exercício. Ele fala o seguinte: calcule o valor das medidas dos arcos M e N na figura a seguir, tá? Então aqui eu tenho uma circunferência, tenho reta secante, tenho as cordas e ele quer o valor do M e do N. A gente tem que saber identificar. Então, por exemplo, quem é o 36? Ele é um ângulo excêntrico externo. O que é o 78? Ângulo excêntrico interno. Então, vamos começar por ele aqui, ó. O que é o 78? O que a gente aprendeu a fazer? Vamos voltar aqui rapidinho, ó. No ângulo excêntrico interno. O que a gente aprendeu a fazer? Que esse cara é o arco da frente mais o arco de trás dividido por 2. Então vamos voltar lá no nosso exercício. A gente tem isso, ó. O 78 vai ser o arco da frente, que é N, mais o arco de trás, que é M, dividido por 2. Então 78 é igual a M mais N dividido por 2, certo? Você vai ver que M mais N é igual a 156. Vamos guardar essa informação. O que é o 36? Ele é o excêntrico externo. E o que a gente aprendeu sobre ele? Ó, vamos caminhar em cima da reta secante. A extremidade está aqui e aqui também, ó. O arco maior é M, o arco menor é N. Então, o 36 vai ser igual a M menos N dividido por 2. Então, você vai ter aqui uma segunda expressão, que M menos N é igual a 72. O que a gente vai fazer agora, Bisteca? Eu vou pegar essas duas expressões, que eu tenho duas equações com duas incógnitas, e eu vou montar um sisteminha. Então, eu vou ter esse sistema ali, ó. M mais N igual a 156
e m menos n igual a 72. Sistema, galera, tem várias maneiras. Na verdade, sim, mas duas maneiras são as mais habituais para a gente resolver. A técnica da substituição ou por adição. Nesse caso aqui, ó, como eu tenho n positivo e n negativo embaixo, vou usar a adição. Se eu somar as duas equações, eu cancelo n. Então é exatamente o que eu vou fazer. Olha lá, ó. Eu vou somar as duas. O que vai acontecer? Vai cancelar o n e eu vou ter que 2n é igual a 228. 156 mais 72, 228. Passo 2 dividindo, o m é igual a 114. A gente acabou de descobrir o valor do m aqui, ó. Agora, para descobrir o valor do n, eu posso usar qualquer uma das duas equações. Então, por exemplo, a gente não disse que m mais n era 156, então eu vou substituir o m aqui por 114, passo para cá subtraindo e eu vou descobrir o valor do n. Então eu descobri que m é 114 e o n é 42. Tudo bem? Então esse é um exemplo aqui de um exercício envolvendo os ângulos excêntrico interno e externo. Tá claro isso? Posso recapitular rapidinho o que a gente fez. 78, ele é ângulo excêntrico interno. Então ele vai ser m mais n dividido por 2. O 36 é excêntrico externo. Então ele vai ser m menos n dividido por 2. E aí chegamos em duas equações e resolvemos o sistema. Tudo bem, galera? Certo? De novo, vocês vão ver que tá chato esse negócio. Vou parar também, então. Mas sempre dá uma pausa na aula, vai anotando, vai entendendo. Tudo bem? Acho que vocês não receberam a apostila 2, né? Bem provável que não. E então vou mandar uma listinha de exercícios para vocês, tudo bem? Para poder resolver os exercícios dessa aula 4. Ih, ficou um quadrado ali estranho, mas vamos lá rapidinho. Quadrilátero inscritível, é esse cara aqui, ó. Você tem aí um quadrilátero dentro da circunferência. E tem uma propriedade sobre os quadriláteros inscritíveis. Tudo bem? Todo quadrilátero que é inscrito à circunferência, a soma dos ângulos opostos vai ser igual a 180 graus. Então, se eu pegar o ângulo A e somar com C, 180, B somado com D, 180, que é o que vai encaixar ali dentro do nosso quadrado. Então, A mais C igual a 180 e B mais D igual a 180. Isso sempre vale quando o quadrilátero for inscritível. Tudo bem? Essa é a condição para um quadrilátero ser inscritível. Se não acontecer isso, o quadrilátero não pode estar inscrito na circunferência. Por isso que nem todos os quadriláteros são inscritos, tá bom? Diferentemente do que a gente viu na última aula do triângulo. Qualquer triângulo pode ser inscrito à circunferência. Tudo bem? Na aula, vocês vão receber na apostila que vem faltando para vocês aí o conteúdo de potência de ponto. A apostila ela aborda com vocês um teorema que é o teorema das tangentes, mas ela não fala de todos os teoremas de potência de ponto. Então eu encaixei dentro dessa aula, porque tem a ver com circunferência, para poder fazer os exercícios com vocês também, tá? O que é uma potência de ponto? Se você imaginar um ponto P, que ele está distante de uma circunferência, se eu passo uma reta por P até fazer uma intersecção com a circunferência, seja ela tangente ou secante, a gente diz que a potência do ponto P é o produto das distâncias dele até a circunferência. Então fiz um desenho aqui, ó. Eu tenho uma circunferência
E aí eu vou desenhar aqui um ponto P. E por esse ponto P eu passei uma reta secante. Essa reta secante fez uma interseção aqui no ponto A e a outra no ponto B. A potência do ponto P vai ser o produto das distâncias dele até a circunferência. Então, uma distância dele vai ser o PA e a outra distância dele vai ser o PB. Então, a gente diz que a potência do ponto P é o PA vezes o PB. Então, quando você multiplica PA vezes PB, produto das distâncias dele até o ponto, até a circunferência, isso a gente chama de potência, potência do ponto P. Pode ser para qualquer ponto, tá, pessoal? Inclusive, a reta que passa por P, ela não precisaria ser secante. Ela poderia ser assim, ó, tangente. E aí ela tem uma única interseção com a circunferência. Aí, no caso de ser uma reta tangente, a potência do ponto P vai ser a distância dele até a circunferência ao quadrado. Porque não é o produto das distâncias. Então vai ser PC vezes PC. Então vai ser PC ao quadrado. Então, potência de ponto, a definição é essa. É o produto das distâncias de um ponto qualquer P à circunferência. Certinho? E em cima desse conceito, vai construir os teoremas que eu vou mostrar para vocês agora. Esses teoremas, eles podem ser demonstrados por potência de ponto, que é isso, ou podem ser demonstrados também através de semelhança, tá bom? Através das razões e proporções entre semelhanças. Então, ó, primeiro teorema é o teorema das secantes. Quando você tem duas secantes partindo de um mesmo ponto externo à circunferência. Esse desenho aqui, ó. Você tem ali uma circunferência, tem o ponto P que é externo à circunferência, certo? E aí você tem as duas secantes. A secante que passa por A e B e C e D, tá certo? Vou ficar mais próximo aqui de vocês para conversar. O que a gente acabou de aprender? Dessa potência aqui, ó, se você for fazer em relação à primeira secante, o que vai ser a potência? Vai ser PA vezes PB. Em relação à segunda secante, o que seria? PC vezes PD. As duas não são a potência do mesmo ponto, então eu posso igualar. Então esse é o teorema da secante. PA vezes PB é igual a PC vezes PD. Então eu tenho, ó, o pedacinho de fora vezes tudo é igual ao pedacinho de fora da outra vezes tudo também. Tudo bem? Já vou fazer um exemplo com vocês. Então PA vezes PB é igual a PC vezes PD. Esse é o teorema das secantes. Teorema das cordas. Aqui, ó, só rapidinho. Tirar uma foto aí. Teorema das cordas. Tenho duas cordas, a B e a CD, interceptando no único ponto que é o ponto P. Teorema das cordas tortas, não, acho que eu tô com fome, né? É novidade, Teorema das cordas diz que o produto entre os pedaços dela é igual. Então, se eu pegar aqui de PA e multiplicar por PB, que é o produto dos pedaços da corda AB, tem que ser igual ao produto dos pedaços da corda CD. Então vai ser igual a PC vezes PD. Bem parecido com o que a gente viu na ordem lá de escrever. Então PA vezes PB, que é o produto dos pedaços de AB, é igual a PC vezes PD, que é o produto dos pedaços da reta CD. Tudo bem? Olha lá. Teorema da tangente e secante. Tudo bem? Teorema das cordas, pessoal? Aqui vai um pouco mais rápido,
Porque em sala de aula, naturalmente, estaria desenhando tudo mais. Tudo bem? Esperando vocês copiarem. Então, se você estiver acompanhando comigo aí, ó, e está copiando, pausa o vídeo, dá uma olhada e depois continua, tá bom? Teorema da tangente secante. Então, você vai ter uma tangente e uma secante partindo do mesmo ponto. Olha lá, olha que bonitinho. Parecido com o desenho que a gente fez lá no começo. E aí a ideia lá, ó, PA vezes PB é a potência do ponto P. E PT vezes PT, que é PT ao quadrado, também é a potência do ponto P. Então a gente iguala. Então eu posso afirmar que PT ao quadrado é igual a PA vezes PB. Olha os exemplos. Coloquei 2 aqui. Tudo bem? Ele pede para determinar o valor do x. Então vamos olhar a primeira reta secante. O pedacinho de fora é 9 e tudo aqui vale 34. Então, ó, PA 34 vezes PB 9 tem que ser igual a... Toma cuidado aqui, pessoal, ó. Muitos erram porque vão fazer x vezes x. Não é PD vezes CD aqui. É PD, que é o pedaço de P até D. E depois a gente tem que ver, ó, que o pedaço de P até C vale 2x. Então o nosso teorema vai ficar desse jeito, ó. X vezes 2x é igual a 9 vezes 34. Pedacinho de fora vezes tudo. Pedacinho de fora vezes tudo. Tudo bem? E aí a gente pode resolver essa equação, ó. Fiz direto. 2x ao quadrado é igual a 306, certo? Passo 2 dividindo, x ao quadrado é 153 e tira a raiz dele, tá bom? Para tirar o quadrado. Esse daqui é o teorema das duas secantes. Olha no exemplo B, as cordas, teorema das cordas. Então você vai ter aqui, ó, esse pedacinho aqui é 9, esse pedacinho aqui é x, aqui é 2x e toda essa corda aqui vale 17. Então a primeira coisa que eu faço é descobrir o pedacinho de P até B. Então eu vou descobrir que aqui é 8. 17 menos 9 igual a 8. Certo? E aí eu vou aplicar o teorema das cordas. É o produto entre os dois pedaços da corda. Então vai ficar, ó, x vezes 2x é igual a 9 vezes 8. X vezes 2x é igual a 9 vezes 8. 2x ao quadrado é igual a 72. X ao quadrado vai ser a metade de 72, que é 36. X é a raiz de 36, que é 6. Então são dois exemplos para vocês entenderem aí a questão do teorema das secantes e o teorema da corda. Alguma dúvida, galera? Então é isso aí. O teorema das tangentes eu deixei por último aqui. Ele é bem tranquilo. E aí ele tem uma aplicação bem legal, que eu já vou mostrar para vocês, que é o teorema dos quadriláteros circunscritos. Vamos lá? Aqui eu tenho duas tangentes. Então, ó, PA ao quadrado é a potência do ponto P para essa tangente. PB ao quadrado é a potência do ponto P para outra tangente, e elas são iguais. Então a gente chega à conclusão que esse segmento PA e esse segmento PB são iguais. Então toda vez que você tiver duas retas tangentes partindo de um mesmo ponto P, os segmentos de P até o ponto de tangência são iguais. Tudo bem? Onde eu uso isso, Bisteca? Olha uma aplicação legal. Quadrilátero circunscrito. É aquele quadrilátero que vai estar fora da circunferência. Então eu vou ter aqui, ó, um quadrilátero ABCD circunscrito a essa circunferência. E o teorema do quadrilátero circunscrito,
ele diz que a soma dos lados opostos é a mesma. Então, se eu pegar aqui, ó, o segmento AB com o CD, vai dar a mesma coisa do BC com o AD. Olha lá, AB mais CD é igual a AD mais BC. Mas por que isso, Misteca? Por causa do teorema das tangentes. E aí, galera, o que eu vou mostrar para vocês agora, vocês podem usar em exercícios que tiver qualquer polígono, não é só o quadrilátero. Esse é o teorema. O teorema que eu apresentei aqui, ó, é só para quadrilátero. Mas a demonstração, o método, a maneira de fazer, vocês podem usar quando for qualquer polígono circunscrito a uma circunferência, tá? Então olha que bonitinho. A partir de A aqui até o ponto de tangência, eu vou dizer que esse pedacinho é Azinho. Então esse outro pedacinho também vai ser Azinho, beleza? Vou fazer a mesma coisa para o B. Do B até o ponto de tangência é Bzinho. E do B até o outro ponto também é Bzinho. Vou fazer para o C e para o D. Olha que bonitinho. Do C até aqui Czinho, do C aqui Czinho, Dzinho e Dzinho. Certo? É o teorema das tangentes. Aí presta atenção. O que é o lado AB? É Azinho mais Bzinho. O que é o lado AD? Azinho mais Dzinho. O que é o lado CD? Czinho mais Dzinho. E aqui é Bzinho mais Czinho. Vou colocar todos em volta ali, ó. AD, CD, AD e BC. Se você somar os opostos, vai dar a mesma coisa. Ó, A, B, C, D. Vamos somar os opostos aqui também. A, B, C, D. Por isso que a soma dos lados opostos de um quadrilátero circunscrito é a mesma. Certo? Alguma dúvida? Isso que aqui, ó, que eu fiz em coloridinho, essa técnica vocês podem usar nos exercícios. Tudo bem? E é isso. Eu separei pra gente 3 exercícios que estão na apostila de vocês. Eu esqueci de colocar a página, mas assim que vocês receberem, vocês vão ver. Fora os exercícios que eu vou mandar para vocês também de lista. Então, o primeiro exercício é esse daqui, da Unifor. Ele é parecido com o que a gente fez de exemplo. Ele está nas atividades propostas do livro de vocês. Tá bom? Eu peguei lá, copiei e colei aqui pra gente, para poder resolver. Tudo bem, galera? Então, são 3 exercícios que eu quero aplicar aqui com vocês sobre tudo isso que nós conversamos na aula de hoje, tá? Eu não vou fazer todos aqueles de fixação, tem mais lá. Eu escolhi 3 exercícios, eu tomei essa liberdade. São os exercícios, acho que mais interessantes para a gente pensar na aula de hoje. Tudo bem? Ele diz assim: considere a figura abaixo. Aí ela tem aqui, ó, uma circunferência, as retas e tudo mais. Ele quer que você determine o valor do x. Primeira coisa que você tem que fazer é jogar tudo que a gente tenta saber sobre o exercício. Aquilo que eu sei, eu tento desenhar ali no exercício. Então, o que eu percebo aqui? No ângulo C vale 25. A gente aprendeu no começo da aula que esse ângulo é um ângulo inscrito. Ele é a metade desse arco aqui, ó, arco BE. Então, se ele vale 25, o BE é o dobro dele. Então, eu posso afirmar que o BE vale 50. Tudo bem, galera? Aqui também vale 25, ó, se você percebeu isso, no ângulo D. Isso é bem legal também da gente perceber. Esse ângulo Dzinho aqui, ele também vale 25. Porque esse ângulo aqui, ó, esse arco, perdão, ele é capaz. Eles têm os mesmos 25, que é o C e o D, ele tem o mesmo arco. Tudo bem? Aí o que eu pensei, galera? Esse 40, como é o nome dele? A gente tem que saber, pessoal. Pega o resumo, deixa aí do lado.
Ele é um ângulo excêntrico externo. Vamos separar? Tem o 40, aqui 50, e aí tem esse arco aqui de fora que é o grandão, que eu vou chamar aqui de Y. Tá certinho? E o que a gente aprendeu sobre esse ângulo excêntrico externo? O ângulo de 40 é igual a Y menos 50 dividido por 2. Beleza? Passa o 2 multiplicando. Passa o 50 somando, você vai descobrir que o Y vale 130. Então esse arco aqui, ó, vale 130 graus. O X, ele é ângulo excêntrico interno. Então vou desenhar ele aqui, ó, separadinho. Tudo bem? Na frente dele o arco é 50. Atrás a gente acabou de descobrir que é 130. Então o que vai ser o X? Eu vou somar os dois e vou dividir por 2. 130 mais 50, 180, dividido por 2 vai dar 90. Aí a alternativa correta, eu passei rápido ali, desculpa, é a letra A. Beleza, galera? Alguma dúvida? Pausa, tudo mais, se for preciso. E é isso. Tudo bem? Próximo. Esse daí está no de fixação, eles estão no exercício que a gente faria em sala de aula. Ele fala assim: um triângulo ABC é tal que AB é igual a 18, AC é igual a 19 e BC é igual a 15. Considera-se PQ variável tangente ao círculo inscrito como mostra a figura. Aqui, ó. Eu desenhei a figura separado, mas o exercício traz pra gente. Aqui está o triângulo ABC, ele está em circunscrita a circunferência. Esse daqui é o segmento PQ. Significa que ele vai mexer ali, quando ele fala que é variável, tudo bem? E esse segmento é tangente à circunferência também. Ele quer que você calcule o perímetro do triângulo APQ, que é esse daqui mais escuro. As informações que ele deu foram essas: AB 18, AC 19, BC 15. Galera, para calcular o perímetro do APQ, que é esse escuro, eu preciso do segmento AP, do segmento AQ e desse segmento QP. Para poder chegar nesses caras, eu vou chamar esse carinha aqui de A, eu vou chamar de P até B de C, e de Q até C eu vou chamar de B. Por que você fez isso, Pisteca? Porque vamos lá, ó, pensa comigo. De A até B, tudo vale 18. Como esse pedacinho aqui vale C, então esse carinha aqui ele vai ser 18 menos C. A mesma coisa aqui, tudo vale 19. Como aqui vale B, que foi o que chamei, então esse pedacinho vai ser 19 menos B. E aí o que vai ser o perímetro desse triângulo aqui, ó? Vai ser 19 menos B, mais 18 menos C, mais A. Vou escrever aqui para vocês, ó. O perímetro é 18 menos C, mais 19 menos B, mais A. Eu vou trabalhar um pouquinho com essa expressão. 18 mais 19, 37. Eu trouxe o A aqui para o começo e deixei menos B e o menos C aqui no final. Vocês viram lá na frente com o nosso querido amigo Ledu? Seguinte, como aqui eu tenho menos B e menos C, eu vou colocar esse menos 1, que é o cara comum aos dois, em evidência. Vai ficar assim, ó. 37, copia o A. E o menos dos dois eu coloquei em evidência, então vai sobrar, ó, menos B dividido por menos vai dar mais. Menos C dividido por menos vai dar mais C. Então, se eu descobrir o valor do A, do B mais C e do A, a gente consegue matar o exercício. Certo? Aí vem o último conceito que eu expliquei para vocês na aula de hoje. Aqui embaixo
eu não tenho um quadrilátero? Vou desenhar ele aqui, ó, separado para vocês. E o que a gente aprendeu? Qual que é o teorema do quadrilátero circunscrito? Que a soma dos lados opostos é igual. Então significa que B mais C é igual a A mais 15. Olha lá, ó. Olha lá. B mais C, tudo que eu precisava. Então, no lugar aqui desse B mais C, eu posso colocar A mais 15. Olha, galera, ó. B mais C é igual a A mais 15 por causa do quadrilátero circunscrito. Então, aqui no lugar de B mais C, eu vou colocar A mais 15. Então, vai ficar 37 mais A. Vou colocar entre parênteses A mais 15 no lugar do B mais C. Então eu vou ter isso, ó, 37 mais A. Esse negativo eu vou fazer a distributiva dele. Vai ficar assim, menos A, menos 15. Cancela o A com A. Sobrou 37 menos 15, que vai dar 22. Então a alternativa correta, letra B, esse perímetro ele vai ser constante, independente se o A mexer ali ou não, vai ser igual a 22. Certo? Último exercício para a aula de hoje é esse daqui. Também está lá na apostila de vocês, vai estar na lista, é um exercício da FGV. Ele fala o seguinte: A, B e AE são tangentes à circunferência nos pontos B e E, como você pode observar. E BAE é igual a 60, que seria o ângulo lá de fora. Se os arcos, presta atenção aqui na minha setinha agora, ó, BPC, CQD e DRE têm medidas iguais, a medida do ângulo BEC, indicado aqui por alfa, vale quanto? Vamos lá. A gente aprendeu no teorema das duas tangentes que esse segmento e esse segmento são iguais. Meus amores, se esses dois caras são iguais, você concorda que esse triângulo aqui, ó, BAE, ele seria isósceles, e o ângulo B e o ângulo E são iguais. Porém, como o ângulo A já vale 60, vamos lembrar? 180 menos 60, 120. Dividido em 2, cada um desses ângulos aqui vai ser igual a 60. Você vai ter aqui um triângulo equilátero. Por que você fez isso, bisteca? Para usar aquele teorema de segmento. O que é um ângulo de segmento? Ó, esse ângulo de 60 ou de baixo também, ele é um ângulo de segmento formado por uma tangente e uma secante. Então, se ele vale 60, esse arco aqui ele vai ser o dobro. Ele vai ser quanto? 120. Certo? Tudo bem? Então eu descobri que esse arco aqui, ó, BE, o menor arco BE vale 120. E aí, galera, se o menor arco BE vale 120, o maior arco BE, quanto que ele tem que ser? A circunferência toda tem 360. Então eu vou fazer 360 menos 120. Eu vou descobrir que o maior arco BE vale 240. E aí o enunciado vai me ajudar pra caramba agora, ó. Ele disse que esse arco aqui, esse e esse são iguais. Então eu vou pegar esse 240 e vou dividir em 3 partes iguais. E aí eu vou descobrir que cada um desses arquinhos vale 80. Se eu descobrir que cada arquinho desse vale 80, aí, galera, ó, esse ângulo alfa, ele é ângulo inscrito. E o arco na frente dele vale 80. Então, o alfa vai ser a metade de 80.
o alfa vai ser igual a 40, letra B de questão. Certo, meus amores? Vimos bastante coisa na aula de hoje, tá? Então nós vimos arcos e ângulos na circunferência e vimos potência de ponto também, que são os teoremas da circunferência, teorema de corda, teorema de secante e tudo mais. Se tiver oportunidade, reveja a aula. Se tiver dúvida também, reveja a aula. Mande para mim, tá? Qualquer coisa pode comentar aí, depois eu respondo. Eu vou mandar uma listinha para vocês referente a essa aula. E é isso. Espero que logo acabe toda essa crise, que acabe tudo e que possamos estar juntos. Abraço a todos.